Lá, né? Bom dia, então, a todos. É uma felicidade para a gente estar junto nesse encontro todos os anos. Esse ano, né, desde o ano passado, nós começamos a gravar o encontro, e a partir disso a gente percebe que as pessoas que não conseguem entrar ao vivo com a gente depois vêm assistindo durante a semana, durante o ano. Então, isso também está fazendo com que o alcance do nosso trabalho seja maior. E eu acho que isso deu até assim, uma tranquilidade para as pessoas, né? Então, algumas não conseguem entrar, já avisam, eu não vou entrar hoje. Hoje várias pessoas me avisaram, mas eu vou assistir durante a semana. E aí a gente vem tentando agilizar cada vez mais para que a gravação, viu, Milma, saia o mais rápido possível, para que as pessoas tenham acesso. Então, hoje nós vamos receber o Dr. Kleber, é uma felicidade ter ele conosco sempre. Hoje a Flávia está participando ao vivo desse encontro que a gente faz todo ano. A Flávia Mimo, o Dr. Kleber, acho que não ouviram falar isso ainda. Ela é psicóloga, né? E ela trabalhava no fórum quando eu estava no processo de adoção. Então, ela foi a psicóloga que acompanhou os meus processos de adoção quando eu estava no fórum. E a vida seguiu, eu acabei seguindo ela no Instagram e ela também estava me seguindo. Aí um dia ela comentou a foto das meninas e a gente conversou e agora ela é uma participante aqui conosco também. Então, assim, o trabalho vai trazendo. Foi um reencontro muito feliz, tá? E a Flávia veio, né, Andréia? Mais para tratar as nossas dores, né? As nossas também. Que ela vem fazendo um trabalho assim conosco, comigo, com a Carta, com a Andréia e com as mães que estão nesse processo, muito valioso para a gente conseguir entender as nossas dores também e minimizar isso com os nossos filhos. Mas é um trabalho que vem crescendo, né? E vem sempre trazendo sempre coisas boas para nós. Então, vamos começar, né? Eu pedi para a Andréia fazer a prece inicial para a gente, para iluminar essa manhã. Então, eu vou passar a palavra para ela. Então, vamos. Eu sei que nós já estamos em sintonia com esse grupo espiritual que cuida desse trabalho, mas nesse momento vamos perceber essa sintonia, vamos perceber o quanto nós estamos ligados, por mais que fisicamente estejamos distantes, mas nós estamos ligados por um elo de luz, de amor. Agradecemos esse momento, agradecemos a oportunidade desse trabalho, agradecemos por tanto carinho que a gente recebe nesse momento, agradecemos pela dedicação desses companheiros, amigos que trazem tantas informações para a gente, hoje em especial o Dr. Kleber, que esses trabalhadores amigos possam ampará-lo, que ele traga para a gente tudo que foi preparado e que nós possamos absorver e trazer e levar para o nosso dia a dia esses conhecimentos. Que a nossa Mãe Maria Santíssima, que é a nossa protetora, a nossa mãezinha, que nos adotou com tanto carinho, possa nos amparar e nos proteger. Que assim seja. Eu vou passar a palavra para a Marleninha, né? Que a Marleninha está, né, na base desse encontro, foi quem pensou esse encontro, né? E ela vai fazer a apresentação para a gente do Dr. Kleber. E eu queria que a Marleninha falasse um pouco como que foi pensar as pessoas, né, Marleninha, para participar desse encontro. Quando eu cheguei, já estava tudo pensado, né? Então, que a Marleninha colocasse para a gente um pouquinho de como foi escolher as pessoas que iriam participar, né? Os palestrantes, que eu acho que é bem importante. Então, vamos lá, né?
Na realidade, eu não penso. Acho que a espiritualidade vai tecendo os fios, né? Vai trazendo as pessoas e nós vamos fazendo a tessitura, juntamente com todos. Mas vou relatar como foi. E hoje meu coração está muito feliz com a sua presença, viu, Flávia? A Gisele tem dado notícias, mas você não imagina o carinho que eu tenho por você, e sabendo que você fez parte desse trabalho também, veio ajudar nessa tessitura. Mas vamos lá, foi assim. Eu já repeti algumas vezes, mas me permitam voltar aqui, né? Nós estávamos no encontro sobre evangelização de bebês, lá no Pestalozzi, maio de 2019. E a coordenadora, naturalmente, falando sobre evangelização de bebês. E uma pessoa muito querida, que estava do meu lado, assim, do nada, né, sem ser motivada pela fala da pessoa, disse assim para mim: Marlene, mas vocês têm tantas atividades lá, tem evangelização de bebês, tem da gestante que nós já tínhamos à época, por que vocês não fazem sobre adoção? Aquilo vem do nada, né? Quer dizer, a gente sabe que não é do nada. Aí, a hora que ela falou aquilo, é como se tivesse, assim, algo brotado em meu coração. Falei, nossa, não respondi nada para ela, falei, nós vamos fazer isso. Aí, a primeira pessoa com quem eu conversei foi com o Kleber. Que eu cheguei para ele e contei, ele também se entusiasmou muito, porque ele começou a me dar alguns artigos, lembra-se, Kleber? Aí eu falei, opa, esse aí também tá na repescagem da equipe espiritual. A gente não quer ser, assim, fanática, porque eu também não tenho clareza, claro, né, dos irmãos da espiritualidade que assopram, eu não tenho essa clareza. Eu tenho percepção, mas não tenho clareza. Mas eu tenho, assim, comigo, que talvez tenha sido a Dona Aparecida Novelli, né? Por vários motivos. Nós estávamos no Pestalozzi, pelo entusiasmo do Kleber, e como as coisas foram fluindo. Como nós já tínhamos a equipe de bebês e de gestante, que era uma equipe, assim, única, eu contava com essa equipe. E fui conversando, né, com as meninas. Mas aí, naquelas conversas, um dia a Gisele foi chegando na evangelização dos bebês, era com a Laura, né? Não, com a Luísa. Aí eu fui conversar, falei, bom, eu acho que a Gisele tem algo para nos oferecer. Ela não tinha algo, gente. Ela tinha tudo. Ela começou a falar, explicar. Aí eu conversei, ouvi, né? Cheguei para as meninas e falei, pronto. A espiritualidade já mandou a pessoa. Porque até então nós estávamos mornos, né? Na realidade, eu não sabia nada sobre adoção. Realmente uma ignorante, sabia só o que o leigo sabe. Aí eu falei, pronto, gente, é a Gisele, está posto. Que a espiritualidade é interessante, né? Ao mesmo tempo que ela é sutil, ela é descarada, porque ela coloca a pessoa certa. E aí pronto, né, Gisele? E foi assim. E hoje, da nossa equipe mesmo de bebês e de gestantes, nós estamos com a Milena, com a Mima, e é a Gisele que comanda, né? Eu já falei isso, o posto é seu, Gisele, a espiritualidade escolheu você, e aí as pessoas foram chegando. Então, é assim. Acho que o principal eu falei. E agora eu vou apresentar, né? Eu nem vou colocar o título doutor, porque eu tenho no Kleber um irmão muito querido, irmão de fé, de trabalho, de companheirismo, é assim que eu vejo. E como eu falei, no primeiro dia que eu fui contar, ele se entusiasmou muito também. Quando a pessoa se entusiasma, você fala assim, já foi vacinada, jogar na veia. Agora. Então, esse é o nosso irmão, né? Participa também conosco desde sempre. Tem isso também correndo aí no seu sangue, porque a Dona Aparecida fez este trabalho, que aí depois que eu fiquei sabendo, eu não sabia nada.
do trabalho da dona Aparecida sobre adoção. Confesso que eu não sabia, aí fiquei sabendo. E este é o nosso irmão, o Kleber, que tem esse trabalho, né, muito importante na Fundação Pestalozzi, é o presidente, dirige com muita seriedade, com muita espiritualidade, hombridade, é médico homeopata, pediatra, tem quando, né, a Carita acabou de falar, é o tio Kleber, querido por muitas gerações. Então, é este irmão que nós vamos ouvir. Então, com você a palavra, viu, Kleber? E a nossa profunda gratidão. Obrigado, Marlene. Obrigado, companheiros. É mais uma vez uma grande alegria estarmos aqui presentes, né? Compartilhando os nossos pensamentos, os nossos estudos sobre esse tema, agora mais ligado ao que a doutrina espírita tem nos oferecer em relação a isso tudo, e tem a oferecer muito. Eu quero compartilhar uma experiência que eu tive quinta-feira. Eu atendi uma criança de 6 meses, cuja mãe tem 50 anos e o pai 53. E essa criança foi adotada. O que me chamou a atenção foi a profunda alegria da mãe. Essa mãe passou por um processo de moléstia de Hansen, teve lepra, até apenas uma gravidez que ela perdeu. E há mais de 5 anos eles estão na fila de adoção. E ela me falou: doutor, eu não pedi idade, podia ser até 5 anos, não pedi sexo, mas demorou acho que 2 ou 3 anos para chegar essa criança. E chegou um menininho, que me levou, uma criança muito saudável, nasceu em Cássia, agora está aqui, mas a profunda alegria da mãe, e o pai não foi junto, mas ela me falou que mudou totalmente a casa. Hoje é uma casa diferente que nós tínhamos, há 2 meses que eles estão adotando essa criança. Então, foi uma alegria ter compartilhado essa experiência com essa mãe. Eu acho que mudou realmente a vida de todos. Mas eu queria lembrar também uma figura inovidável, grande educadora, do começo do século, fim do século XIX, começo do século XX, que foi Anália Franco. A Anália Franco tinha uma facilidade muito grande, um idealismo profundo, e ela fundou inúmeras escolas, tanto em São Paulo, orfanatos, como em todo o estado de São Paulo e Minas Gerais, para receber crianças que não tinham pai ou mãe, crianças órfãs. Ela sempre teve o intuito de dar educação a essas crianças e também procurar fazer com que essas crianças tivessem alguma coisa para fazer, alguma atividade profissional, para que elas saíssem daquele clima em que elas foram levadas. Então, ela foi uma figura inovidável e ela faleceu também de gripe espanhola, 2 meses depois de Eurípides Barçanufo. Barçanufo faleceu em novembro de 1918 e ela em janeiro de 1919. E entre inúmeras crianças que ela recebeu, eu tive a possibilidade de conseguir num sebo em São Paulo esse livro que chama Vida e Obra de Anália Franco, que é de uma ex-aluna dela, Maria Cândida Silveira Barros. E ali essa Maria Cândida Silveira Barros, ela vai contar a sua própria história, ela é da cidade perto de Casa Branca. Ela era mais velha, tinha 6 anos e tinha mais 2 irmãzinhas. E a mãe faleceu no parto da última filha, depois de uma tuberculose. E elas foram levadas para serem criadas no orfanato da dona Anália Franco. E lá elas ficaram muito tempo, uma das irmãs acaba falecendo, mas ela conta toda aquela história, toda a beleza do trabalho dessa grande educadora. E numa das primeiras páginas, ela conta algumas famílias que chegaram a dona Anália Franco, e conta de uma família que veio de Minas Gerais, naquele tempo chamava Espírito Santo da Forquilha, hoje é Delfinópolis, 4 irmãos que tinham ficado sem o pai e sem a mãe. E o irmão mais novo era meu pai, Tomás do Velhão. E ali ele ficou 5 anos junto com o irmão, e as irmãs ficaram 10 anos no Asilo Anália Franco, em São Paulo. Mas nesse trabalho, ela começa lembrando uma página que eu gosto muito, que é uma página de Emmanuel, que se intitula
essas outras crianças. Diz o seguinte: quando abraças seu filho no conforto doméstico, fita essas outras crianças que jornadeiam sem lar. Dispõe de alimento abundante para que teu filho se mantenha em linha de robustez. Essas outras crianças, porém, caminham desnorteadas, aguardando os restos da mesa que lhes atira, com displicência, fim do repasto. Escolhes a roupa nobre e limpa de que teu filho se vestirá conforme a estação. Todavia, essas outras crianças tremem de frio, recobertas de andrajos. Defendes teu filho contra a intempérie, sob o teto acolhedor, sustentando a feição de joia no escrínio. Contudo, essas outras crianças cochilam estremunhadas na via pública, quando não se distendem no espaço asfixiante do esgoto. Abres ao olhar deslumbrante teu filho os tesouros da escola. E essas outras crianças suspiram debalde pela luz do alfabeto, acabando, muita vez, encurraladas no cubículo das prisões, à face da ignorância que lhes cega a existência. Conduze teu filho a exame de datas distinto, sempre que entremostre leve dor de cabeça. Entretanto, essas outras crianças, minadas por moléstias atrozes, agonizam em leitos de pedra, sem que mão amiga as socorra. Ofereces aos sentidos de teu filho a festa permanente das sugestões felizes, através da educação incessante. No entanto, essas outras guardam olhos e ouvidos quase sintonizados no lodo abismal das trevas. Afaga, assim, teu filho no trono familiar, mas desce ao pátio de provação, onde essas outras crianças se agitam em sombra ou desespero, e ajudas tanto quanto possas. Quem serve no amor do Cristo sabe que a boa palavra e o gesto de carinho, o pedaço de pão e a peça de vestuário, o frasco de remédio e a xícara de leite operam maravilhas. Proclamas a cada passo, esperas confiante o esplendor do futuro. Mas enquanto essas outras crianças chorarem desamparadas, clamaremos em vão pelo mundo melhor. Emmanuel. No Jornal do Conselho Federal de Medicina, de alguns anos atrás, um ex-presidente da Associação Brasileira de Pediatria escreveu um artigo. Esse artigo se intitula Como Prevenir a Violência. E ali se diz que em 1914, mais ou menos na época de Anália Franco, Franco Vaz escreveu um artigo sobre a situação da criança infratora na cidade do Rio de Janeiro. Propôs, como medida mais importante, a educação. Denunciou as ações que agravam o problema. Entretanto, suas recomendações não foram seguidas e tudo o que condenava foi implantado. Infelizmente, o que previa para o Rio de Janeiro está acontecendo. Desde essa época, as ações visam combater a violência em todas as suas manifestações, mas com pouca ou nenhuma preocupação com as causas que promove o efetivo aumento do banditismo. A violência é uma doença psicossocial. Não é a causa, mas sim, na maioria das vezes, consequência da ação de indivíduos portadores de sérios distúrbios comportamentais, derivados, em sua maioria, de transtornos afetivos graves, ocasionados por repulsas parentais. Só diminuirá quando nos conscientizarmos de que sua prevenção está na formação de cidadãos com personalidade sadia, com caráter, bons princípios, valores e elevada autoestima. Para se prevenir a fabricação de indivíduos com comportamentos antissociais, tem-se que atuar na chamada prevenção primária, ou seja, da concepção aos 6 anos de idade, época em que se estrutura a personalidade. Medidas essas que, em geral, são de caráter educativo, com vistas à promoção da saúde mental, formação da personalidade sadia e prevenção de fatores que possam prejudicá-la. A atenção, o carinho, a segurança, o apego, a promoção da autoestima e da autoconfiança, o ensino de limites e da disciplina,
sem a utilização de castigos físicos. O exemplo dos pais, o diálogo amistoso e franco, o ensino de valores e princípios são alguns dos comportamentos que agirão positivamente na formação de uma personalidade sadia. Para diminuir os episódios de violência, as ações mais importantes a serem implantadas ou implementadas são as que previnam a formação de indivíduos com comportamento antissocial, delinquentes, infratores, criminosos. Um bom ponto de partida seria assegurar o cumprimento do artigo 227 da Constituição Federal, que preconiza: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e agressão. O respeito à Constituição pode ser acrescido às seguintes e fundamentais ações. Toda criança tem o direito de ter uma família e um lar. Nenhuma criança deve ficar sem mãe biológica ou substituta. A adoção deve ser agilizada, pois cada dia sem mãe pode constituir um risco para o futuro emocional da criança. Esse ponto, que é de extrema importância, infelizmente pouco conhecido por aqueles que trabalham com adoção, pois ao demorarem a tomar uma decisão, pensando em prevenir uma série de riscos, estão contribuindo para o pior deles, a formação de um delinquente. Deverão ser feitas visitas periódicas à família adotante para apoiá-la e supervisioná-la, os cuidados administrados à criança. A adoção é tão importante na prevenção da doença que deveria ser responsabilidade do governo conseguir uma família para todas as crianças. A educação é a maior arma para se prevenir a formação de um delinquente. Educar significa transformar bebês em bons cidadãos. Não é apenas ensinar a ler e escrever, ter boas maneiras, conviver socialmente. É construir uma pessoa com disciplina, limites, personalidade firme, bom caráter, bons valores, elevada autoestima, autossuficiência, com capacidade de expressão, espírito de iniciativa, corajosa, responsável, de fácil convivência, elevado compromisso social e espírito público. Um minutinho. O autor conclui o artigo dizendo: é mais fácil construir crianças do que seguir tentando consertar adolescentes e adultos, muitas vezes irrecuperáveis. E isso depende de nós. Aí nós vemos a importância do trabalho como Janália Franco, né? Prevenindo e dando uma oportunidade de trabalho que tivesse uma vida digna a essas crianças. Todos os livros sagrados da humanidade têm como máximo mandamento o amor. A base de todo compromisso é o amor. O amor enriquece mutuamente as pessoas e é responsável pela riqueza do nosso mundo interior. Aqui no Ocidente, com a nossa formação basicamente judaico-cristã, o livro sagrado é a Bíblia. E podemos lembrar que Jesus, com seu poder monumental de síntese, resume aqueles 10 mandamentos transmitidos por Moisés, que é a base do Velho Testamento, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se amarmos a Deus como nosso Pai Criador e se dedicarmos amor ao irmão como a nós mesmos, estamos cumprindo fielmente o decálogo, ou a lei divina, e assim caminhando determinadamente para a perfeição, que nos premiará com a paz, a felicidade que avidamente todos buscamos. Relembremos conceitos básicos da doutrina espírita. Os pais transmitem aos filhos somente o corpo físico, biológico. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito.
As semelhanças morais que existem, às vezes, entre os pais e os filhos, são decorrentes da afinidade, atração de espíritos simpáticos. Os espíritos também formam famílias pela sua similitude e as suas tendências. Um povo é também uma grande família, em que se reúnem espíritos simpáticos. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis no mundo espiritual do que na Terra, porque não estão subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. As qualidades morais, boas ou más do homem, são as do espírito. O espírito, ao unir-se ao corpo, conserva os atributos de sua natureza espiritual. Os órgãos físicos são os instrumentos de manifestação das faculdades da alma. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias, características. Não são os órgãos que dão essas faculdades, mas as próprias possibilidades do espírito, as faculdades que impulsionam e fazem desenvolver os órgãos físicos. Qual é para o espírito, às vezes de uma existência milenar, a utilidade de passar pela infância? Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse período às impressões que recebe e que pode ajudar no seu adiantamento, para o qual deve contribuir os que lhe são encarregados na sua educação. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência daqueles que devem fazê-los progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. É assim que a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas ainda consequência natural das leis de Deus, que estabeleceu e que regem o universo. O amor de uma mãe por seus filhos é reputado como o maior amor que uma pessoa pode ter pela outra. O amor maternal, ao mesmo tempo, é um sentimento instintivo e uma virtude. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse de sua conservação. Mas só na espécie humana ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho além da tumba. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família resumem os laços sociais. Eis porque constituem uma lei natural. Deus quis que os homens, assim, aprendessem a amar-se como irmãos. Em uma sociedade onde haja um relaxamento dos laços sociais, há um aumento, uma recrudescência do egoísmo. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da humanidade. Aí faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor, ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que se intitula Honrai o vosso pai e a vossa mãe, conta uma página de Mateus e Marcos que diz o seguinte: E tendo vindo para casa, Jesus, reuniu-se aí grande multidão, que eles nem sequer podiam fazer a sua refeição. Sabendo disto, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois dizia que Jesus tinha perdido o juízo. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele, e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Aí Jesus lhes respondeu: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: Eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, os laços do sangue não criam forçosamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo.
Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que se encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, expressando-se assim uma afeição recíproca na vida terrena. Pode, porém, acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias também anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, servindo-lhes então de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Pode ocorrer, então, que dois seres nascidos de pais diferentes possam ser mais irmãos pelo espírito que se fossem pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer em estarem juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o espiritismo pode resolver pela pluralidade das existências. Após duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As dos laços espirituais são duráveis, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das migrações diferentes das almas. As penas corporais são frágeis como a maioria, como a matéria. Se extingue com o tempo e muitas vezes se dissolve moralmente já na própria existência atual. Foi o que Jesus quis dizer, tornar compreensível, dizendo aos seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços espirituais do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. José Saramago, grande escritor português, prêmio Nobel de Literatura, faz uma definição de filho. É interessante, ele diz o seguinte: filho é um ser que nos foi emprestado para um curso intensível de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isso mesmo, ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder não é nosso, recorda-se, foi apenas um empréstimo. Hermínio Corrêa de Miranda escreveu vários livros, entre esses ele escreveu um livro chamado Nossos Filhos São Espíritos. Eu tenho um carinho muito grande por esse livro, porque a minha mãe, já no final da última existência, ela ficou praticamente cega. Um dos seus maiores prazeres era ler. Então, os dois últimos livros eu li para ela. Um foi Testemunhos de Chico Xavier, Eusênio Caldas Schubert, e esse foi Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Corrêa de Miranda. Aí diz Hermínio Corrêa de Miranda: afinal, quem são nossos filhos? O que representam em nossas vidas? E o que representamos nós na vida deles? Além do simples relacionamento pais e filhos. A primeira coisa a desaprender com relação às crianças é de que elas não herdam características psicológicas. Cada ser é único em sua estrutura psicológica, preferências, inclinações, idiosincrasias. Somente características físicas são geneticamente transmitidas. Quantas mais, não. Por isso, repetimos: cada criança, cada pessoa é única, é diferente. Embora possa ter duas ou mais certas características em comum ou muito semelhantes, cada uma delas é um universo próprio, como que individualizado. Vamos logo, portanto, definir um importante aspecto. Os pais produzem apenas o corpo físico dos filhos, não o espírito, a alma deles. Nossos filhos, tanto quanto nós mesmos, são seres humanos que já viveram antes. Em verdade, responsabilidade você tem sempre, seja qual for o seu filho ou filha, brilhante ou deficiente.
amigo ou não tão amigo, sadio ou doente, compreensivo ou rebelde. Por alguma razão que um dia você saberá, ele foi encaminhado, atraído ou convidado para vir em sua companhia. E dificilmente será um estranho total, cujos caminhos jamais tenham se cruzado com os seus no passado. Não se esqueça de que também você é um ser renascido. A criança é um espírito que nos foi confiado por algum tempo. Raramente é um ser moralmente perfeito e acabado. Fato irrecusável, a criança é um ser humano com direitos, obrigações, responsabilidades e planos, como você, eu ou quem quer que seja. Dificilmente você saberá com suficiente precisão de quem se trata e quais as vinculações anteriores que os unem. Seja qual for a situação, não é por acaso que aquele espírito se aproxima de você em busca da oportunidade de renascimento. Na verdade, muitos desses entendimentos e negociações ocorrem no plano espiritual, invisível, entre futuros pais e futuros filhos, que participam em conjunto das programações e acertos que dão continuidade a antigos relacionamentos. O livro Life Before Life, quer dizer, Vida Após a Vida, diz ainda Hermínio de Miranda, a doutora Ellen Wambach, uma grande psicóloga americana, aí vamos encontrar relatos de pessoas renascentes que se sentiam de fato rejeitadas. Pelo processo de regressão da memória, a doutora Ellen conseguiu reunir o mais importante acervo de dados científicos acerca dos antecedentes espirituais do ser humano até agora. A pesquisadora promove regressões de memória à fase pré-natal e colhe depoimentos vivos de maior interesse. Há exemplos dramáticos de como os bebês são gente mesmo, desde o primeiro instante da vida atual na concepção. A mais dramática conclusão, porém, a que mais destacadamente ressalta dessa pesquisa, é que a criança é um ser espiritual adulto, experiente, consciente, dono de um insuspeitado acervo de conhecimento, envolvido em deliberado projeto de vida, com metas, objetivos e propostas nitidamente concebidos e programados. E aí pergunta Hermínio Miranda, é correto e aconselhável adotar crianças alheias? Que opinião? Na minha opinião pessoal, diz o autor, a adoção é a solução humana indicada para os recém-nascidos abandonados ou para crianças entregues a asilos e orfanatos. Quantas crianças encontradas em famílias presas em ambientes de pobreza ou dificuldade, entendo que devem ser assistidas, ajudadas, orientadas, acompanhadas, porém mantidas no lugar onde estão. O espírito que nasce sob condições adversas tem algum compromisso pendente por ali, mesmo porque a lei não impõe sacrifícios inúteis ao inocente. Acho, diz ele, o autor, que a melhor regra nesses casos é agir segundo a sua intuição, após ouvir no silêncio da meditação e da prece a voz interior. Sou, diz ele, francamente favorável à atitude de casais sem filhos, ou mesmo já com filhos, próprios e alheios, que se decidem pela adoção de crianças abandonadas ou órfãos de pai e mãe. Pelo que tenho tido a oportunidade de verificar ao longo do trato com os espíritos, muitas vezes o caminho para chegar a determinado casal passa por um nascimento desses, aparentemente fortuito e por acaso. Um amigo meu, já idoso, dizia ele, e com os próprios filhos criados, certa vez encontrou à porta de sua casa um recém-nascido a chorar. Recolheu e o criou com todo o amor. Como eu, também ele pensa que, de alguma forma misteriosa, aquele espírito estava mesmo destinado a eles, e algum vínculo deve existir e uni-los. Agora, diz o autor, fala da minha opinião pessoal, de uma norma universal e infalível, insubstituível e eterna, a lei do amor. Se você percebeu, por aquela criança específica, o suave calorzinho do amor, tome-a nos braços e deixe que o amor o inspire. Famílias são quase sempre arranjos combinados do mundo invisível, entre os diversos personagens, de um drama ou de uma tragédia antiga, para que acertem suas diferenças pelo relógio cósmico do amor ao próximo, a fim de que todos sejam felizes um dia.
Minha mãe, Maria Aparecida Ribeiro Novelino, professora primária, apaixonada pela educação e assistência social, munida desses postulados cristãos e espíritas e preocupada com a criança abandonada, desde tenra idade, promoveu uma verdadeira cruzada em favor da adoção, realizando conferências e escrevendo artigos, não só no meio espírita, como na sociedade em geral, nos anos 50 e 60 do último século. A mamãe era um pouco retraída, então sempre quem aparecia era meu pai. Mas nessas palestras, ela fazia palestra e ele ia como convidado. Eu lembro que eu fui uma vez e ela que fez a palestra, ele ficou lá como convidado. Viveu pessoalmente um caso de adoção de uma criança do seu último filho. É interessante o caso. Meu pai era médico do Hospital Allan Kardec, e eles tinham uma amiga lá de Presidente Prudente, dona Clotilde Barros, que era uma grande palestrante, até quando foi a inauguração do Pestalozzi, ela esteve aqui. E ela escreveu para ele, no ano de 1957, que tinha uma senhora lá, muito necessitada, que precisava ser internada, estava com problemas mentais sérios. E ele disse que ela podia trazer essa senhora. Eu lembro dessa senhora chegando, junto com a dona Clotilde, porque os 2 dias ela foi internada na Casa de Saúde Allan Kardec. Como era praxe de tratamento naquela época, ela foi submetida a choque elétrico. E depois de 2 meses, perceberam que ela estava grávida. Nossa. Aí parou o choque elétrico e aí meu pai escreveu para a dona Clotilde Barros contando que ela estava grávida. Como é que ele faria quando a criança nascesse. E a dona Clotilde falou assim, olha, eu já consegui uma vaga para essa criança num orfanato de Jaú. Assim que a criança nascer, me avise, eu vou buscar, porque a mãe não teria condições de tratar essa criança. Bom, essa criança nasceu aqui na Santa Casa de Franca. Depois de 2, 3 dias, as irmãs de caridade chamaram meu pai e falaram, olha, a criança está aqui. Uma criança que nasceu com 4,4 kg, é um menino muito bonito, forte, né? E ele foi lá, a hora que ele chegou lá, a criança começou a chorar. E ele se comoveu disso. Aí foi em casa, contou para minha mãe, mas falou, traz a mãe e as crianças para ficar aqui. Eles foram, ele foi lá com 4 dias, ele chegou com a mãe. Minha mãe era muito dura, assim, com o tratamento das crianças. A criança chorava, tinha que mamar, tinha que esperar o leite descer, e esse menino chorou 2, 3 dias, sem parar. A mãe não tinha uma gota de leite. Aí que ela foi perceber. Aí eu lembro de nós, era o mês de julho, eu e minha irmã ia correndo em qualquer lugar, pegando leite das mães para levar essa para a criança. Né? E aí, ela foi ajudando a mãe, que a mãe não tinha condições. Depois de um certo tempo, a mãe voltou a ter problema mental, precisou ser reinternada, ficou mais alguns meses reinternada, e esse menino ficou conosco. Aí, quando saiu, a mãe falou, olha, eu não quero que esse menino me conheça. Eu não quero que ele me veja assim. Eu tenho uns parentes em Sorocaba, eu gostaria de ir para lá e queria que vocês adotassem essa criança. E assim foi feito. Ela foi embora, nunca mais deu notícias, por mais que se procurasse, e essa criança foi adotada depois de 1 ano, passou por todo o processo de adoção, mudou o nome, né? O nome do pai e da mãe, depois foi com o nome dos pais, e aí ela foi o filho mais novo, é o meu irmão mais novo, que é o Giciel. Então, como singela homenagem a esta batalhadora, que anteviu o caminho para mais natural, para que a sociedade possa resolver ou atenuar esse problema social tão fundamental, lembremos um artigo que ela escreveu no início dos anos 60 do último século, no jornal Nova Era. Esse artigo se intitula Para Você, Meu Filho. Aí as palavras dela. Muito embora o ato de criar um filho alheio, que de nós necessite, porque tanto nos batemos, tenha sua base no mais puro amor ensinado pelo Evangelho do Cristo, a lembrança desta obrigação que a nós afeta ha suscitado as mais díspares opiniões. Vejamos alguns casos para ilustração do assunto a nossos amigos leitores. Resta acrescentar que só vamos lembrar juízo de irmãos espíritas. Uma encantadora senhora, de cidade vizinha, mãe de um filho, a quem os fados e impossibilidade de ter outros, veio a nós para nos contar que nossos artigos haviam nos feito mudar do modo de pensar. Agora, assim que a oportunidade se apresentar,
tomará como sua filha uma criança desamparada. Que Deus ajude a nossa irmã e que ela saiba ser verdadeiramente mãe, sem diferenciar seu filho do filho adotivo, pois esta é a condição essencial para esse mistério. Aliás, ela está bem certa de que casualidade não existe e que, para com o espírito que lhe bater à porta do lar, tem obrigações muito profundas. O senhor idoso acha que não devemos criar filhos alheios. Conta-nos que criou uma menina com o maior carinho que dedicou aos filhos, mas essa deu-lhe todos os desgostos possíveis, vivendo agora em meretrício e torturando seu coração de pai adotivo, amoroso. Nosso irmão se esquece de que devemos fazer o bem sem esperar recompensa, e que os exemplos e ensinamentos que deu à filha adotiva não foram perdidos. Estão aguardando no fundo da consciência de onde surgirão um dia em que ela derramar lágrimas de arrependimento e nojo pela vida que leva. Quem sabe as lembranças do carinho que recebeu não será a única alegria do seu coração atual, condição atual? Depois, se ela veio bater a seu lar, é porque são ambos espíritos comprometidos entre si. Uma senhora amiga, mãe de 2 meninos, conta-nos que gostaria de criar uma menina. No entanto, o marido acha que está muito bom se ela educar bem os próprios filhos. A nossa cara amiga deve compreender que nada poderá fazer sem a colaboração do companheiro, que deve dar graças a Deus que ele já seja amigo do bom. Ótimo seria se ele quisesse alcançar o melhor, coisa que ainda acontecerá. Pode ter a certeza, porque o progresso é lei invencível. Um amigo espírita, pai de 4 meninos, sonha com uma filha adotiva, mas a esposa não quer nem ouvir falar nisso. O certo é que os trabalhos com a criança seriam quase que exclusivamente dela. E ele não pode forçá-la a isso. Ainda mais não sendo ela adepta da terceira revelação. No presente, o que lhe cabe fazer é, com muito tato, buscar doutrinar a companheira, procurando instruí-la nas lides espirituais. Um irmão espírita devotado e trabalhador diz que não pensa em levar uma criança para sua casa, pois a esposa já tem muitas preocupações com os numerosos filhos que possui e as despesas deixam de longe de ser irrisórias. Sim, de fato o trabalho seria para ela, e ele não tem o direito de acumulá-la com mais lides, se ela não quiser. Depende só dela e de sua boa vontade de colaborar neste setor. No entanto, cabe-nos lembrar que numa casa de muitas crianças, até a própria manutenção do filho adotivo é mais fácil. A alimentação não precisa ser aumentada, e as roupas podem ser aproveitadas de um para o outro, como toda mãe sabe fazer. Só o trabalho cresce, assim, pois, só o amor deve falar. Nessa hora, lembramos de um casal de Ribeirão Preto, muito chegado ao nosso coração, e que está longe de possuir bens materiais, que depois de 10 filhos legítimos, teve coragem de arranjar mais uma filhinha adotiva, em leva de seus dias atuais. O interessante é que a senhora, médium de rara qualidade, um dia que estava aplicando passes, ouviu uma voz que dizia que ele ia ter mais uma filha. Não chegou a acreditar na voz, bem nisso, pois achava que não tinha idade suficiente para ter mais filhos. Mas a menininha veio mesmo, mostrando que nem só o sangue deve falar nesse caso. Percebemos então que os espíritos não acharam muitos 10 filhos, e que a casa já possuía, e lhes mandaram mais um. A verdade é que o coração do espírito deve ser como o da cabocla, cuja malícia popular proclama: nele há sempre lugar para mais um. Uma senhora verdadeiramente bondosa e espírita, que lida com o asilo de crianças, acha que as nossas palavras são levadas ao vento, pois ninguém quer saber de filho alheio, com seus trabalhos e problemas. Discordamos de nossa irmã. É dever nosso lembrar os nossos irmãos espíritas as suas obrigações. Não importa que eles não aceitem a ideia com a prontidão que desejaríamos. Que dizer do Cristo, que há 2000 anos pregou o Evangelho até hoje, não seguido pelos homens? Será que os ensinos do Mestre foram prematuros? Inteligente e perspicaz companheiro acha que não está certo adotarmos filhos alheios, pois assim os pais
desobrigados de seus trabalhos, arranjarão outros filhos, na certeza de localizá-los em outras casas. Nem nós somos dessa teoria, graças a Deus. Para que tirar a responsabilidade dos pais? Isso nunca foi pensamento nosso. Referimos-nos a crianças verdadeiramente abandonadas. Assim estamos quase de acordo com o irmão citado. Uma irmã espírita de coração de ouro, de quem nos orgulhamos de possuir a amizade, conta-nos que pegou uma menina para criar, mas que acabou internando-a. É que um filho complexado e cheio de problemas insondáveis implicou com a criança. Tinha inveja do carinho que ela recebia e chegou mesmo a fugir de casa por isso. A senhora em questão teve razão de internar a criança. O seu primeiro dever está em atender ao filho, uma alma difícil que lhe veio às mãos carinhosas para burilamento. Mas dizemos como ela disse, se Deus quiser, ainda voltará a ter a menina consigo. Ainda um caso, agora o nosso. Quando a última filha tinha 3 anos, cansada da vida normal e afanosa que levávamos, ela chegava a trabalhar 11 horas por dia, já tinha 5 filhos, quando a criação de um filho era encargo muito penoso, fitamos a criança adormecida e alegramos-nos por vê-la já grandinha, e assim dando menos preocupações. Eis, sendo quando, clara e convincente, assustando-nos quase, pois seguiu o fio dos nossos pensamentos, uma voz se fez ouvir. Como se os seus filhos, estando crescidos, não houvesse mais crianças no mundo. Pois aí daí a 2 anos, um menininho, filho de outra mãe, veio para o nosso convívio. Hoje ele está levado e forte, inteligente e temperamental, para a alegria de toda a família que se propôs aceitá-lo tal como ele é. E fitando seus olhinhos azuis, maliciosos e lindos, e pensamos em todas as crianças abandonadas, em todas as que estão asiladas, confrangendo-nos dolorosamente o coração, e fazendo-nos então dizer, comovida, por você, meu filho, por você, eu terei forças de lutar por todas as crianças desamparadas, para que todas elas tenham uma vida normal, possuindo um lar que seja delas mesmo, que tenham um papai e uma mamãe, que muito as queiram, que sorriam com as suas alegrias e chorem com as suas tristezas. Antes de serem nossos filhos, os filhos são de Deus, que apenas nos confia por algum tempo. Não somos donos deles, não são da nossa propriedade particular. São companheiros de jornada que vieram caminhar conosco uma parte da estrada. Ninguém é de ninguém, porque todos somos de Deus. O filho de hoje poderá ter sido o pai ou irmão de uma vida passada, ou de uma existência que ainda está nas brumas do futuro. Aí lembremos a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. O amor é paciente, é benéfico. O amor não é invejoso, não é temerário, não se ensoberbece, não é ambicioso, não busca os próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. O amor não acaba nunca. O amor não é possessivo, ele apenas é. Por isso o amor sobrevive com o espírito, pois esse também não morre jamais. Essas são minhas considerações sobre a adoção e a doutrina espírita. Eu agradeço a atenção de todos. Gratidão, Kleber, mais uma vez, né? São palavras tão preciosas, faz uma pesquisa tão profunda e que realmente nos convida a pensar sempre sobre essa temática. Muito obrigada de coração. Vamos caminhar juntos aí nessa proposta da adoção. Gisele, você quer falar ou eu passo para as meninas? E só voltando aqui de novo, imagina que a base é a lei do amor, né? Onde tem amor, a gente busca caminhos, vence tudo, né? Constrói pontes, cria laços, né? Então, o amor, ele prevalece. E quando o senhor foi falando de tudo, né? E a gente vai vendo tanto que a adoção foi caminhando, né? De uma forma
Hoje ela acontece de uma forma mais tranquila, mas a gente vê ainda que ela é demorada, né? Igual no caso da paciente, ela ainda é demorada, né? E nós temos crianças à espera, né? À espera de um lar, à espera de amor, e que ela possa ser cada vez mais agilizada. A gente sabe que tem todos os processos, né, Flávia? Que Sim. você entende muito melhor do que eu. Todos os processos, mas que cada criança chega ao seu determinado lugar, né? Seu lugar de aconchego, seu lugar de carinho e seu lugar de amor. Então, nós agradecemos o privilégio, né, de escutar o senhor mais uma vez. Hoje o nosso depoimento vai lá da família querida da Andréia, né? E nós estamos aqui prontos para escutar. É a família mesmo, ó. Gerações. Aqui é a família. Mamãe vai começar contando aqui a história dela. Da minha família biológica, né? Meu pai era Francisco, minha mãe Isabel. E com a doença do meu pai, que foi internado no hospital na Kardec, ele conheceu o Dr. Novelino, que é um pai para mim, né? Que esses meninos aí a gente considera irmãos, né? O Kleber, todas as irmãs, né? Também. Eu tenho muita gratidão por essa família, porque, na verdade, são os meus pais, né? Dona Aparecida e o Dr. Novelino. Foram, durante muitos anos, os meus pais, que eu tenho, assim, um grande valor por eles, né? Na época, a gente não dava valor, né, na verdade. Mas agora, graças a Deus, né, depois que a gente amadurece, a gente só gratidão por eles todos, né? Eu tenho, assim, muita lembrança de quando eu vim para Pestalozzi, mas eu acho que foi em 1953, que eu tinha já 11 anos, 11 para 12 anos, né? E foi muito bom, assim, a minha convivência com eles, né? O Kleber, eu paginei o Kleber, olha que alegria, né? Ver meu irmãozinho assim hoje, né? Médico, né? E a Climene tinha 6 meses quando eu cheguei lá, também é uma irmã para nós, né? Embora no plano espiritual, mas continua sendo minha irmã, né? Tenho um carinho muito grande por todos eles, né? Eu tenho muita afinidade pela Ecleia, que a gente mantém assim, contato, eu fico sabendo dos meninos por ela, né? Mas todos eu tenho muita gratidão, né? Principalmente pela Dona Aparecida e o Dr. Novelino, que são exemplos vivos para mim, né? Que me possibilitou a facilidade também de adquirir essa possibilidade de adoção, né? Que a minha filha querida que está aqui, ó, a Tamara é minha filha adotiva, com muito amor. Eu não desfaço de nenhum deles, né? Porque eu tenho muitos filhos. Mas ela é a menina que me liga todo dia, que vem saber se eu jantei, se eu estou bem. Então, assim, é um carinho, né? É um carinho que eu tenho por todos eles. E a Tamara tem essa facilidade, assim, essa afinidade comigo, né? Eu falo que ela é minha filha de verdade, que de verdade ela é minha filha, né? E, assim, ao longo dessa minha vida, também depois vieram meus irmãos para o colégio, né? E primeiro veio a Enedina, que hoje ela já está no mundo espiritual também, e depois veio a Celestina e o Zezinho. Todos nós, indistintamente, então, antes falei com o Zezinho sobre isso, né? A gente tem muita gratidão por aquela casa, né? E a outra casa, que era uma casa chique, que nós viemos da roça, né? Não sabíamos nada. E aquela casa era muito rica, era muito grande para nós, né? Eu, assim, falo por mim, que para mim era palácio, né? Que era a palavra que a gente conhecia, né? Era um palácio, Pestalozzi, que era provido de alimentos bons, né? Escolhidos muito especialmente, não sei qual deles, né? Que era mais, assim, que intensificava o cuidado, né?
mas muito cuidado na alimentação nós tínhamos, né? Eu lembro que a gente tinha que comer uma banana, almoçar, e depois do almoço tomava um copo de leite. Isso era infalível para nós, né? Que maravilha, eu não conhecia isso na minha casa, né? Não tinha esses métodos, né? Vamos falar assim. Não tinha abundância de nada, né? Era tudo muito Precário. muito precário, né? O leite, por exemplo, era só para meus irmãos menores, né? A gente não tinha esse leite. Então, quando eu via tudo isso, eu achava que era uma riqueza. Aliás, era mesmo. Era uma riqueza. Foi muito bom, então, esse meu convívio lá com vocês, né? Eu quero citar aqui também o meu nome de batismo, que meu pai enganou minha mãe, sabe? Que a minha mãe queria que eu chamasse Maria Auxiliadora, porque eu nasci no dia de Nossa Senhora Auxiliadora. E meu pai não pôs Auxiliadora. Mas lá no Pestalozzi, como eu vim da Fazenda Auxiliadora, eu era Maria Auxiliadora. Então, eu fiquei auxiliadora, né? Ai, que legal. E hoje e o doutor Nevelino me chamava de auxiliadora, de Maria Auxiliadora. Ele, não sei se ele conhecia a minha história, né? Porque a gente não sabia de tudo quando eles conversavam, né? Mas ele me chamava de Maria Auxiliadora. E eu tenho gratidão, né? Porque eu me chamo Auxiliadora hoje, sabe? Que ninguém sabe que eu chamo Maria. Ninguém sabe. Até meus filhos, né, quando vão falar de mim, fala Dora, que hoje eu fiquei Dora, né? E acho que assim, é o que eu queria contar para vocês da minha história, né? Que só gratidão, gente, só gratidão pela vida que eu tenho hoje. Eu falo que eu tenho 83 anos, mas não quero morrer, não, mas está tão bom aqui. Já conhecemos tudo, né? Mas a hora que Deus chama é essa, né? E eu só quero agradecer a todos vocês. E eu mais conheço aqui o Kleber e a Marianinha, né, que tem muito carinho pela Marianinha também, que é uma companheira de trabalho que me dá exemplo todo dia. E o Kleber, que é meu irmão, né? É meu irmão que eu não tenho. Ele e as irmãs, né? Então, nós possamos continuar na nossa vida assim, né? Sendo sempre gratos a tudo que a vida nos oferece, né? Eu tenho 6 filhos, mas não tem nenhum sobrando aqui, graças a Deus, né? São todos no meu coração. E a Tamara é muito querida também, né? Para nós todos, né? Ela, de vez em quando, ela comentando assim, ela fala, mãe, eu esqueço quando sou sua filha. Eu falo, mas você é minha filha, né? Você é minha filha. Então, é isso, gente, que eu queria contar para vocês, né, da minha história. Agradeço a todas as meninas aí presentes, que eu não conheço todas, né? Mas eu tenho carinho pelo trabalho de vocês. Parabéns por incentivarem a adoção. Porque a adoção, gente, faz bem para quem adota. É só para quem adota. Eu sou... Desculpe, moça. Eu sou uma prova viva disso, né? Muito obrigada a vocês. Conta essa história. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Tamara, tenho 33 anos. E há 33 anos atrás, praticamente, aconteceu, a gente brinca que aconteceu um encontro, né? Entre nós 3 e meu pai. Porque eu vim biologicamente de uma família bem desestruturada, em todos os sentidos, principalmente emocionalmente. E a minha mãe participava já fazia muitos anos que ela participava da reunião lá no grupo da Dona Nina, né? Para quem não conhece, a Dona Nina é um grupo, é uma casa que acolhe crianças, né? E cuida, né, das crianças, principalmente quem tem problema de saúde, e também quando a família não pode ficar durante a semana, as crianças ficam lá, né? E aí
teve uma vez que a minha madrinha, né? Que é a minha madrinha, minha mãedrinha, ela foi com a minha mãe, né? Enquanto a minha mãe participava da reunião espírita, a minha madrinha gostava de ajudar as funcionárias a cuidar das crianças. Aí ela brinca que viu lá uma neném, né? E se apaixonou por ela, que sou eu. E aí só que ela tinha 18 anos, era solteira, estava entrando na faculdade. E ela queria muito me acolher, me adotar, ficar comigo. Muito mesmo. Assim, a minha mãe é a Dora, mas eu brinco que quem me deu a vida foi as duas, mais a minha madrinha do que a minha mãe. Porque se não, a minha mãe já tinha os 5 filhos, todos já estavam praticamente adultos. E se não fosse a insistência da minha madrinha, a minha mãe não tinha me adotado, porque se ela não tivesse insistido... Eu tinha 51 anos. Ela já tinha 51 anos, eu não estava aqui agora. E aí ela insistiu muito, bateu o pé mesmo, e nada, ninguém fazia ela voltar atrás. E aí o meu pai, né, o Clarindo, meu pai, né, do coração, falou, não, então é o seguinte, você é solteira, tem 18 anos, vai entrar na faculdade agora, tem uma vida toda pela frente, não tem nenhuma estrutura para cuidar, né, de um filho agora, né? Então a gente vai adotar. E você vai ser a madrinha da Tamara. E minha mãe na hora ficou com medo, né? Por conta, primeiro, da idade que ela tinha, né? Que ela já tinha 51 anos. Naquela época, 51 anos era já velho, né? Hoje não, né? Hoje é super jovem, quem tem 50 anos. Mas naquela época, não. E primeiro pela idade, segundo que ela já tinha 5 filhos, terceiro que ela trabalhava absurdamente demais, né? Noite e dia. E por fim, por conta dos meus problemas de saúde e da minha mãe biológica, que ela ainda era viva, né? E ela não tinha juízo, coitada, nenhum. Então, assim, ela ficou meio assim, mas enfim, então tá, vamos. Mas foi mesmo pela insistência da minha madrinha e pela compreensão do meu pai. Aí eles começaram a me levar, me trazer, né? Aqui para casa nos finais de semana, e foi tendo aquele apego e tal. Só que, assim, teve muitas dores de cabeça por parte da minha mãe biológica, né? Ela deu um trabalhinho, mas, enfim, tá tudo certo. E aí ela chegou a falecer. Quando eu tinha 3 anos, ela chegou a falecer. E o meu pai biológico também não tinha juízo, eu não cheguei a conhecer. E os 2 são falecidos. Eu não tenho nenhuma lembrança dela, assim. Se eu ver, por exemplo, uma foto, eu não sei identificar quem é. Eu não lembro dela mesmo, assim, sabe? E aí os anos se passaram. Eu sou muito amiga da minha mãe, assim, eu falo que ela é minha melhor amiga, eu conto tudo para ela. A gente brinca que ela falou assim, você me conta até demais, você conta o que eu quero saber e o que eu quero saber. Eu falei, tem que escutar. Porque a gente é muito amiga, a gente é muito carne, nós duas. Eu falo assim, que ela é o ar que eu respiro, e que, tipo assim, sem ela eu não sou nada, sem ela eu não sou feliz. E eu falo, no dia que você subir, você morrer, minha vida vai acabar. E vai mesmo. Porque eu só vou tocar pra frente. Porque, assim, feliz mesmo eu sou hoje com ela aqui. Eu sou uma pessoa muito grata, muito, muito, muito grata, sabe? A minha família. Porque eu nunca senti nenhum preconceito, assim, da parte da minha família, nem no geral, assim, sabe? Os familiares, os parentes. Eu vim pra cá e, assim, eu nunca senti mesmo, assim, nenhuma diferença, sabe? Nenhuma diferença mesmo. E porque, assim, nós, filhos adotivos, é muito dolorido, sabe? Quando, por exemplo, você encontra uma pessoa e pergunta, é sua filha? Aí, assim, não aconteceu aqui, mas isso acontece muito lá fora. A minha filha de criação.
é a sua filha de criação? Porque ninguém fala assim, essa daqui é biológica. Não, ninguém descreve desse jeito. Ninguém apresenta um filho para uma pessoa falando, essa daqui é minha filha biológica, ou essa daqui é minha neta biológica. Não. Sempre quando acontece nessa parte de adoção, sempre tem essa... Como que eu falo? Estigma, assim, né? Essa diferença. Sempre tem. E aqui não, aqui eu nunca senti isso, sabe? E por isso que ela falou que realmente, assim, desde que eu nasci aqui até hoje, eu nem lembro que eu sou filha adotiva, sabe assim? E eu sou extremamente grata e tem que ser mesmo, é o mínimo, né? É o mínimo do mínimo. E ela falou, a Tamara é muito presente, muito amiga e tal, mas, assim, naturalmente, também é o mínimo que eu posso oferecer para ela. Gente, é tão interessante a nossa relação com a Tamara, porque a gente esquece mesmo. Não tem essa questão aqui em casa. A Tamara tem uma filha hoje, né, a Luísa, que é a nossa queridinha, e ela parece muito com a minha filha mais velha. É muito interessante a semelhança física, assim, das duas, né? Quando a Letícia era pequenininha, na idade da Luísa, as duas ela é muito parecida com a Letícia. Então, às vezes a gente fala isso sem atinar, assim, né? Sem levar em conta que não é prima biológica, né? Olha como a Luísa parece com a Letícia, naturalmente, assim, né? Como se fosse biológica, a gente nem lembra. E tem pessoas de fora também que nem acredita, por exemplo, as poucas, assim... Quando surge o assunto. Quando surge o assunto, as minhas amigas que sabem da minha história, quando eu contei pela primeira vez, separadamente, para, Tamara, que mentira. Imagina! Você é a cara deles, você é super parecida. Até seu marido, né, o Lincoln. Porque assim, o meu marido também, lógico que não, porque assim, a gente é muito, assim, sabe, é surreal a nossa relação. Surreal. Na nossa família, tem muitos casos de adoção. A mamãe veio dessa história adotiva, né, com a família Novelino. E, assim, é muito natural. Meus tios, eu tenho primos adotivos, eu tenho filhos, né, já de primos em segundo grau adotivos, e é muito normal, assim, a gente tem uma relação com esse tema muito próximo. Não que nós não tenhamos outros problemas, nós temos muitos problemas, uma família que tem muitos problemas, mas a questão da adoção é natural para nós. E aí, a história da Tamara veio a se repetir comigo, porque a minha filha, a Letícia, que eu falei que parece muito com a Luísa, também, assim como eu, se apaixonou por uma criança e pôs na cabeça que ia adotar esse menino e queria muito, muito, muito ele, me pôs doida por causa dele. E eu estava já com as minhas filhas adultas, não estava pensando em ter filho. Teve um período, assim, que eu quis ter mais um, mas aí não aconteceu, e aí eu não estava pensando em ter filho. Como eu falei, não que eu tivesse uma resistência com a adoção, ao contrário, mas eu não estava pensando nessa possibilidade, não estava num momento, assim, pensando, né? Mas ela me pôs doida, gente, ela queria porque queria esse menino, e ela também estava lá com seus 18 anos. E entrando na faculdade. Igualzinho, a mesma história, né, se repetindo. Ele é de família extensa. Nossa, então, assim, a gente vai ver aqui, quando a Maria e o Everton vier tratar com a gente das questões... Jurídicas, que quando é família extensa, tem uma preferência, assim, né? Então, a gente teve essa preferência, graças a Deus, o Henrique veio para nós. Nós quisemos ele, né? Nós apresentamos, né, junto ao fórum, esse desejo de tê-lo com a gente,
E foi dada, graças a Deus, essa preferência para nós. Hoje, vocês viram aqui essa pequice dele, né? Hoje ele não me deixou em paz. Ele me solicitou muito aqui hoje. Mas é assim, ele está com a gente, ele está com 5 anos, graças a Deus. É meu companheirinho, é meu amorzinho. Ele é muito amigo, muito carinhoso. Ele tem, assim, ele é socialmente muito dado. Ele é muito fácil no social, ele é uma belezura. Eu faço aqui das palavras da Carita as minhas. Eu penso que o amor é o que é o maior, né? É o que fala mais alto, porque a história da Tamara, a história da mamãe, a história da Tamara, a história do Henrique vem mostrar que a gente não, o nosso planejamento é feito antes, é feito lá. A hora que a gente chega aqui, a gente às vezes pensa que está no controle da situação da vida da gente, mas essa lei do amor é que vai conduzindo, é que vai mostrando o caminho, né? E vai trazendo para junto da gente essas pessoas que a gente tanto ama e que a gente não lembrava que amava, mas elas não vêm por acaso para a vida da gente. Eu amo essa menininha aqui, ó. Eu amo o meu Henrique de uma forma que eu não amo outras pessoas. Igual a Tamara contou, quando eu estava cuidando lá das crianças na Dona Nina, eu não tive por outras crianças o amor que eu tive por ela. A gente tem carinho, a gente tem a afeição, a gente cuida, mas não é igual. O amor é uma força muito grande, é uma força intensa demais. Então, assim, o que conduz mesmo, a palavra maior é o amor. A gente pode não ter dado corpo físico para essas crianças, e a gente não sabe por quê, né? No caso da mamãe, ela não tinha mais útero, e a Tamara tinha que vir para nós. Então, ela veio por outro caminho, ela veio por outra mãe, porque a história dela era com a gente. Assim como o Henrique, eu não estava pensando em ter filho, eu tinha útero, mas eu não tinha intenção de ter filho naquele momento. E ele teve que vir por outra mãe para chegar até a mim. Deus é que sabe, né? Deus é que leva a acontecer o que tem que acontecer, né? A gente não entende hoje os porquês, mas um dia a gente vai saber, né? E a gente, vou também reiterar que as palavras da mamãe, esse grupo que vem tratar sobre esse assunto, trouxe para mim, para nós, uma visão tão gostosa do que é a adoção, assim, porque a gente vive isso, mas os olhares que a gente teve a partir da convivência com esse grupo aqui foram, assim, foi mudando, foi tão gostoso, foi tão diferente. Eu tive o grande prazer de entrar, né, desse grupo ter surgido quando eu estava no processo de adoção do Henrique. E o processo dele demorou 4 anos, apesar de ter sido, assim, ter essa questão, né, jurídica que é uma linha, assim, bem, muito definida, mas demora, porque tem um tanto de processos, tem um monte de coisa que tem que acontecer, e ainda por cima nós pegamos bem no auge da pandemia, então muita coisa ficou travada, assim, né? Mas, então demorou 4 anos também, assim como o processo da Tamara, demorou 4 anos também. Então, esse grupo surgiu nessa época. E foi um acalento para o meu coração, porque eu via assim, ó, tá tudo certo, tá tudo sendo conduzido direitinho, é assim mesmo que acontece. Que a gente fica ansiosa, né? A gente quer logo ter o papel na mão para falar, pronto, agora ele é meu. Mas não é assim, demora. Então, esse grupo veio trazer essa calma para mim, essa compreensão esse olhar, né? Tá tudo certo, vai acontecer, tem a hora para tudo. Então, eu sou muito, muito, muito grata a esse grupo, porque por tudo que aconteceu, eu só tenho gratidão. E eu, assim, hoje eu tô adulta, né? Porque como eu sempre fui uma criança grata, assim, sempre soube da verdade, sempre, o tempo, assim, né? Desde de nova.
Mas hoje, adulta, eu falo assim, sabe, com propriedade, que quem adota não tem noção, não acha que tem, mas não tem noção nenhuma do tamanho assim, do que ela está fazendo. É só a gente que é acolhido, que sabe, e Deus. Porque, por exemplo, elas e todos os pais, né, que acolhem outras crianças, né, que não são filhos biológicos, não tem noção. Não tem noção do que está proporcionando para quem é acolhido. Porque, assim, hoje eu falo assim que a pessoa que vai acolher, ela tem que ter muita coragem. A pessoa tem que ter muita coragem, sabe? Porque eu tenho vontade de adotar, mas eu não tenho coragem. Não é porque, nossa, eu tenho uma biológica. É porque eu falo... não é por causa disso, mas, por exemplo, eu falo que essa coragem não é coragem, assim, de diferença, sabe assim? Mas acho que por tudo, assim, que... Porque, assim, ó, você gera uma pessoa e quando você, ao longo da vida, se depara com situações desafiadoras com aquela criança, com aquele adulto, é mais fácil você relevar, entendeu? Sim. Agora, quando você escolhe acolher outros filhos, assim, né, que não veio de você, eu acho, assim, que tem que ter muita coragem. E eu, por enquanto, não tenho coragem. Eu tenho muita vontade, até para agradecer ao universo, sabe, assim, a Deus, pelo que eu ganhei, assim, que eu tive. Mas, por enquanto, eu não tenho coragem. Mas eu ainda quero, assim, sabe? Um dos meus sonhos é dar oportunidade para, pelo menos, alguém igual eu tive também, né? Obrigada, gente. Gente, deixa eu falar uma coisinha rapidinho, eu não aguento não falar, né? Eu tô aqui resolvendo umas questões aqui na minha casa, porque, como eu disse, hoje é meu aniversário. Então, por isso que eu tô mais off, mas eu tô ouvindo. Mas eu quero falar para você, Tamara. Você falou que a gente que adota não sabe, né? Mas eu quero te falar o seguinte: você não sabe a gratidão que nós, enquanto mães, temos por vocês nos aceitarem como filhos. É uma gratidão imensa. O tanto que esse processo da adoção cura as nossas dores. Não estou falando só de dores enquanto pessoa que teve dificuldade para engravidar, que eu sei que não foi o caso da Dora nem da Andrea, mas dores de como ser humano, né? Como que a gente vê, é um amor diferenciado. Quando eu vejo as meninas me chamando de mamãe, quando eu vejo elas olhando para mim, elas me querendo assim, né? Quero você dorme comigo, eu me sinto tão grata, eu tenho certeza que a sua mãe sente a mesma coisa. Né? Então, você acha que nós somos especiais? Não, nós somos pessoas que tiveram um merecimento por Deus, que a gente também ainda não sabe por quê, de receber vocês. Né? Porque é maravilhoso olhar nos olhos das minhas filhas e ver que elas estão aqui comigo e que não foi pelo caminho biológico, mas foi por um caminho que Deus criou. Né? Então, Deus criou esse caminho. Então, eu até entrei para falar isso, né, para você, que, assim, até vou falar uma outra coisa. Uma vez eu fiz uma palestra e aí a minha sobrinha falou para mim: nossa, Gi, eu sempre pensava assim, que as meninas tinham tido muita sorte de ter encontrado vocês na vida delas. Mas depois de ouvir você falar, eu entendi que, na verdade, você vê que a sorte foi sua e do Gustavo. A sorte é nossa. Assim, Deus, é uma gratidão a Deus imensa todos os dias por nos permitir viver isso. Então, o sentimento é esse. Eu tenho certeza que da Dora também, né, Dora? De gratidão. Eu agradeço diariamente, assim, eu falo: ai, Jesus, obrigada por ter permitido que o Henrique estivesse aqui comigo hoje. Na época da Tamara menorzinha, eu também falava isso dela. A gente agradece muito, né, por ter esses espíritos junto com a gente hoje, né, é uma gratidão imensa. Os meus outros irmãos são completamente apaixonados por mim, até hoje, assim, né? Porque eu vou ter 70 anos, eu ainda vou continuar sendo, né, a caçulinha. Mas às vezes eles ficam enciumados, assim,
porque, tipo assim, vou usar um termo assim, do pódio que eu faço, sabe? Tipo, na minha cabeça, tipo, sabe assim, minha mãe, minha madrinha, meu pai. Mas aí, às vezes, eu falo assim, gente, mas eu tô aqui pela insistência da minha madrinha. É óbvio que a mamãe é o ar que, realmente, ela é o ar que eu respiro. Eu beijo o chão que ela passa, se precisar. E ela sabe que ela é o ar que eu respiro. Eu falo no Facebook, no Instagram, você é o ar que eu respiro. E é mesmo, é o meu oxigênio, ela e a Luísa. Só que é assim, tipo, aí eu falo, gente, mas é diferente. Tipo assim, eu amo o 5, amo do mercado, assim, igual. Tipo assim, só que a minha madrinha, tipo assim, não adianta. Se ela não tivesse insistido, eu não estava aqui hoje. Não ia adiantar todo o amor da mamãe e do papai. Se ela não tivesse insistido, eu não estaria aqui. Ia ter outros caminhos, tá? Eu ia ter outros caminhos. Aí a gente brinca. A gente buscar de qualquer jeito. São muitas histórias, né? E cada depoimento, igual esse encontro, né? Essa fase do encontro vai ser o depoimento dos filhos que foram adotados, né? Que muitas vezes a gente escuta os pais que querem adotar. E essa versão deste ano é o depoimento dos filhos do coração, né? Que não ficamos na dúvida de pôr do coração, de não pôr do coração, mas é importante a gente escutar, né? Que eu sou do mesmo, eu sigo o que a Tamara fala, né? Só gratidão mesmo por estar aqui, por ter tido essas pessoas na minha vida, né? Por ter tido a oportunidade de hoje ter minha família, né? E ter seguido os ensinamentos. Que bom que nossos destinos, nossas histórias foram traçadas lá no plano espiritual, né? E a gente pôde se reencontrar, e a gente teve a oportunidade de ter esses pais biológicos que também deram a vida, né, a todos nós, porque se a gente não tivesse tido a oportunidade de ter a vida, a gente não estaria aqui. Então, hoje, de coração, a gente agradece o Dr. Kleber, sempre querido, e com as palavras sábias, agradece essa família querida, né, da Andréia, da Dora, da Tamara. E hoje eu convido a Dora para fazer a prece final para a gente, né? E vamos pedir pela Gisele também, que hoje está comemorando mais uma primavera, que ela possa ter muita saúde, muita paz, para seguir em frente, para criar a duplinha, né? E semear o amor aí por onde passar. Nós vamos, então, agradecer a Deus, a Jesus, e ofertar nossa gratidão imensa a esses pais, que são os meus pais, né? Eu já até falei com a dona Aparecida um dia, ela falou, um dia a gente se vê, um dia a gente se explica. Olha que maravilha, né? Por algum modo, nós somos próximos, né? Eu com o doutor Novelino, com os meninos, com a dona Aparecida, e com tantas as pessoas que me cuidaram lá no Pestalozzi, né? A gente lembra de cada um, eu vou estar aqui porque não tem necessidade, mas eles sabem disso. Eu sou muito grata. E é nesse momento de gratidão que nós lembramos da palavra de Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixe entregues às tentações do caminho, mas nos livre, Senhor, de fazer o mal. Que assim seja. Obrigada, pessoal, pelo dia de hoje, né? Tão bom estar aqui junto. Eu acho que alimenta a nossa semana, né? Dá energia para a nossa semana. E que no próximo domingo tem, né, Marlene? No próximo. Estaremos aqui reunidos. Quem que é no próximo? É o... Lembra quem é o convidado do próximo? É o Everton. É o Everton. O Everton.
E Aliás, depoimento do meu irmão. ai, que delícia, que É bom. tudo certo. Se não tiver mudança por causa da escala de trabalho, ele vem falar um pouquinho. Na versão dele agora, né? Gente, obrigada, então, por tudo. Bom finalzinho de domingo. E vamos que vamos. Nós que Um abraço. agradecemos. Mais uma vez, parabéns, Gi. Obrigada. Foi muito bom, gente. Foi Até ótimo. mais. Parabéns, Gi. Obrigada. Beijos. Beijo, gente. Parabéns Beijo. pelo aniversário. Deus abençoe. Tchau.